reflexão da responsabilidade que é levar o nome de evangélico. Essa palavra vai doer um pouco no lombo de alguns de nós, no que tange a falar sobre o evangelho da cruz. Amém? Ezequiel, capítulo de número 47, verso de número 6, está escrito assim: E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do... Estão todos acompanhando? E me fez voltar para as margens do... Pode tomar o teu assento. Deixe suas mãos desocupadas, sua boca livre. Curve a sua cabeça ainda um instante mais. Pai eterno, Senhor, mais uma vez, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor aqui essa noite. Senhor, esse pedido que sempre tenho lhe feito, desça, Senhor, nessa casa, a nuvem da revelação da tua glória. Senhor, tirando todo o empecilho, impedimento da nossa mente, Senhor, e abra os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para que sejamos bem-sucedidos em tudo quanto o Senhor nos colocar. Amém, Jesus. Queridos, esse tema da história que foi escolhida para essa campanha, confesso que já preguei por diversas vezes dentro desse texto. Mas quando o pastor William havia falado comigo a respeito disso, eu comecei a indagar algumas questões e buscar outras revelações da parte do Senhor. Isso até porque eu tenho cobrado a mim mesmo por um período de tempo em que eu venho pregando esse evangelho. Porque por um tão grande espaço de período, de momento, pregando esse evangelho, alguns de nós pregadores, alguns de nós pastores, nos esquecemos totalmente do foco da pregação do evangelho. E aí você vai perguntar, pastor Eduardo, qual seria o foco correto da pregação do evangelho? Quando Jesus ele vai nos escolher para sermos pregadores do evangelho, ele nos escolheu para sermos pregadores que acusam o pecado, pregadores que acusam o erro, pregadores que iriam acusar o caminho errado e conduzir um caminho ao céu. Só que com o passar dos anos e dos tempos, as nossas igrejas, as nossas reuniões, ela tem tomado um rumo totalmente diferente. E as nossas pregações são pregações poéticas, são pregações que nós queremos agradar um público e uma classe de pessoas. Porque se nós começarmos a trazer a luz da Bíblia, a revelação do céu, o que é o certo, o que é o errado, haverá uma classe de pessoas de dentro das nossas igrejas, que todas as vezes que você for convidado para pregar, ela não vai vir no culto, ou ela vai questionar a mensagem. Você quer ver uma coisa? Às vezes, quando alguns de nós estamos alertando alguns dos nossos irmãos, existe uma coisa que está acontecendo nos nossos dias, e as pessoas vão dizer assim: quem é você para me apontar? Quem é você para me acusar? Só Deus pode me julgar. Espera um pouquinho. A falta de leitura da Bíblia, a falta do conhecimento da palavra do Senhor, nos leva a cometer esses erros. Pastor, então alguém pode me acusar? Sim. Houve um período em Israel que Deus havia escolhido, segundo a cultura do povo, uma pessoa com o nome de atalaia para ficar em cima do muro. E aquele camarada que ficava em cima do muro, ele tinha que observar todos os caminhos fora da cidade. Porque se algum dos viajantes ou algum dos moradores da cidade tivesse correndo perigo, e aquele atalaia que estava ali em cima não tocasse a buzina, não avisasse do perigo que aquela pessoa estivesse vivendo, e aquela pessoa perdesse a vida dela, o atalaia também seria cobrado e pagaria com a sua vida, porque não avisou
que aquela pessoa estava correndo perigo. E nós estamos vivendo uma geração que nós estamos vendo pessoas assentadas dentro da casa do Senhor, andando como crente, falando como crente, vivendo como crente, porém andando totalmente na contramão do Evangelho. E ela está correndo um sério perigo. Qual o perigo? Qual o perigo que ela está passando, que deveríamos advertir? Senhores, o inferno é real. O céu também é real. O inferno é uma realidade. Alguns dias atrás eu fui pregar numa vigília, numa mini vigília, preguei na igreja. Estávamos numa mini vigília com um pastor amigo nosso. E de repente foi convidado a filha de uma das pastoras que estava lá, que disse que era adoradora, e ela ia ministrar uma adoração para que todos nós compartilhássemos daquela adoração. Até aí estava tudo bem. Mas quando a menina subiu em cima do altar e ela pegou no microfone, a unha dela tinha mais ou menos 7 centímetros e a ponta fininha, igual nós vemos de galinha, de gavião, de outros bichos mais. E aquela moça com aquela unha com a ponta fina e cantando. E quando eu olhei aquilo, no meu coração, eu falei: Espírito Santo, não é isso. As pessoas estão se afastando de Deus. De repente você vai falar assim: peraí, pastor Eduardo, por que eu não posso deixar a minha unha crescer, deixar a ponta fininha igual de uma galinha para vir à igreja? Porque o projeto de Deus para a igreja dele era que fôssemos totalmente separados das coisas do mundo, totalmente separados da condição que o mundo está impondo. Está dentro disso aqui que foi escolhido como tema dessa campanha. Alguns de nós vamos parar e vai dizer assim: ei, Deus não faz mais milagres nos nossos dias, porque os paralíticos não estão andando, porque o cego não está enxergando. Não é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é imutável, e em Deus não há variações de dúvida e nem sombra de dúvida. Aquilo que Ele determinou vai acontecer. Somos nós que mudamos. E Deus essa noite me trouxe aqui para dizer para você: volta. Tudo de novo. Você quer ver? A história desse profeta, ele vai dizer nesse texto escolhido como tema dessa campanha, que um belo dia o Senhor leva ele à beira de um rio. A revelação vai dizer que um homem de branco, todo de branco, se apresenta a ele, convida ele e leva ele à beira de um rio. E quando ele está à beira desse rio, aquele homem vai pegar um cordel de medir, uma fita métrica, uma trena, como assim, você entender melhor. E ele vai andando sobre aquelas águas, e ele vai medir 1000 côvados e vai chamar aquele homem, aquele profeta, vai dizer: Ezequiel, venha, a cada metros, a cada quantidade que eu medir, você me siga, me acompanhe. Porém aquele profeta, a Bíblia diz que ele vai andar, e ele vai parar quando as águas estão nos seus tornozelos. Escute isso aqui. Todos nós já ouvimos diversas pessoas pregar sobre esse texto. Todos nós, quando ouvimos uma palavra como essa, um louvor que fala sobre águas, todos nós vamos levantar as mãos, vamos fechar os olhos, e nós queremos conduzir a nossa mente, o nosso coração, como se nós estivéssemos mergulhando em águas profundas, em águas como reveladas como o Espírito Santo. E alguns de nós vamos sair do culto maravilhado pela presença que o Espírito Santo manifestou no culto. Porém, alguns de nós outros vamos sair da igreja e vamos continuar da mesma maneira que estávamos. Vai entrar aqui, vai sair do outro lado, e nós vamos seguir a nossa vida. O pastor estava falando aqui relacionado à vida que ultimamente o Senhor tem o abençoado, por ser ofertante, por ser fiel ao Senhor. Semana passada estávamos eu e o cantor Alex lá em Niterói, em Outeiros. Eu fui ministrar uma palavra e Deus também havia me dado uma revelação dentro dessa questão. E quando o pastor
William estava falando aqui, o Senhor estava ministrando novamente no meu coração, para que eu também seguisse esses exemplos. A história, deixa eu só abrir um parêntese rápido aqui. Quando você quiser algo de Deus, quando você quiser tudo de Deus, aprenda a dar tudo para Deus. Deus nunca vai querer, não vai satisfazer o coração de Deus se eu posso fazer 100 e eu só vou fazer 1. Ele sabe que eu posso fazer mais. Houve um período que quando Salomão começa a reinar, e justamente nesse período acontece um inverno terrível. Salomão é um jovem, é um menino ainda, e ele manda chamar um dos seus servos e diz: olha, abre os tesouros do rei, vamos pegar o que tiver, vamos comprar alimentos e vamos abençoar a nossa nação. Só que o servo que vem até ele vai dizer: olha, rei, eu já conversei com o tesoureiro do palácio, e ele disse o seguinte, que não há tesouros, porque quando o seu irmão se rebelou contra o seu pai, ele limpou toda a fortuna que existia em Israel. Estamos sem nada. A Bíblia vai dizer que o menino Salomão, ele vai chamar outro servo e vai dizer o seguinte: o que nós temos de animais no palácio? E ele vai dizer: olha, temos apenas juntas de bois, temos muitos bois. Salomão vai dizer o seguinte: olha, reúna todos os bois, manda chamar um sacerdote, e quando o sacerdote vem até ele, ele convida o sacerdote, manda trazer todos os bois para cima do monte. Talvez algumas pessoas que estivessem olhando vai dizer: olha, o menino é imaturo, ele vai matar os bois, vai fazer churrasco, ou vai dividir a carne para todo mundo. Só que quando chega no alto do monte, a Bíblia diz que Salomão diz ao sacerdote: sacrifique ao Senhor todos os bois. Imagine se eu estivesse lá, se você estivesse lá, com essa mentalidade conselheira que nós temos, poderíamos chegar para ele e falar assim: olha aqui, rei Salomão, mate só alguns bois, sacrifique pouco, pega a outra metade, vamos fazer alimento, carne para a nossa nação, ou pelo menos para os súditos aqui do palácio. Mas Salomão vai chamar o sacerdote e diz: sacrifique todos eles ao Senhor. Após eles sacrificarem todos aqueles bois ao Senhor, eles retornam para o palácio, e naquela noite Salomão vai orar ao Senhor. E a Bíblia diz que naquela mesma noite Deus se revela a Salomão e faz a seguinte pergunta: meu filho, o que tu me pedires, essa noite eu te darei. Salomão vai olhar para Deus e vai falar: Senhor, que eu me dê sabedoria. Mas escute isso aqui. Sabe por que Deus se revela para Salomão e vai dizer para ele: o que você pedir essa noite eu vou te dar? Porque Salomão deu tudo que tinha diante do altar do Senhor. O que você trouxe essa noite aqui? Qual é o seu tudo? Qual é a área da sua vida? Qual é o tempo da sua vida que você está ofertando ao Senhor? Qual é a parte da sua vida que você está consagrando ao Senhor? Qual é o tempo que você tem tirado, pelo menos para falar com Deus, agradecer a Ele? Eu não estou dizendo o tempo que você sai da sua casa, se arruma para vir à igreja, não. Eu estou falando desde o período que você acorda. Essa nossa geração, nós já acordamos assim, ó, olhos fechados e mão procurando o celular, para observar as redes sociais. Já acordamos querendo pegar o celular para olhar alguma coisa. Existem pessoas que às vezes estão com o relógio no pulso e ele vai pegar o celular. Essa geração nossa, que batemos no peito e queremos mostrar um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Só que porém somos a geração que estamos andando na contramão de tudo aquilo que Deus quer para nossas vidas. Para você entender um pouquinho o porquê o Deus de Israel, ele está olhando para o profeta Ezequiel e está convidando ele para entrar dentro daquele rio. Eu convido você a voltar comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Escute isso aqui. O próprio Ezequiel está escrevendo e dizendo assim: ei, e eu estava no meio do povo exilado, no meio de um exílio, estava à beira do rio Quebar, quando eu tive visões de Deus. Deixa eu te contar um pedacinho dessa história.
A Bíblia vai dizer que Ezequiel é filho de um sacerdote por nome de Buzi. Imagine você, Ezequiel, uma criança dentro da sua casa. E quase todos os dias ele vê o seu pai acordar. Ele vê o seu pai lavar as mãos antes mesmo de fazer qualquer coisa dentro da sua casa. Ele vê o seu pai lavar as suas mãos. Ele vê o seu pai lavar os seus rostos. E ele vai até uma vasilha aonde há azeite, aonde há mirra. E ele pega aquele azeite, passa sobre a sua cabeça, passa sobre a sua barba. Ele vê ele pegar uma estola sacerdotal e colocar sobre o teu corpo, sem falar nada. Imagine o menino Ezequiel olhando para o pai. A Bíblia vai dizer que de repente ele vai pegar a sua cobertura e vai colocar sobre a sua cabeça. E ele vê o seu pai sair todos os dias para ir ao templo do Senhor, porque o pai era sacerdote. E havia uma função que era dada ao sacerdote. Uma das funções dada a esse sacerdote, ele tinha que entrar no tabernáculo, e antes dele ir a qualquer lugar, ele tinha que se dirigir a um candelabro que existia próximo ao altar, onde representava os 7 Espíritos de Deus. E ele vinha com uma vareta fina, como exemplo nós usamos no nosso dia a dia para limpar a boca do fogão quando entope. Eu lembro que minha mãe sempre brigava que a gente sumia com aquela varetinha dela de desentupir o fogão. Mas esse sacerdote, ele tinha uma que era maior, e ele seguia até aquele candelabro, e ele limpava as vias por onde o azeite era derramado, para que o fogo mantivesse aceso, a lamparina daquele candelabro tivesse acesa, porque não podia se apagar. Aí você se lembra de Levítico, o Senhor dando a ordem a Moisés, dizendo: o fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era um conselho, era uma ordenança. Só que a geração que estamos vivendo hoje, dá uma volta por aí, você vai ver pessoas em cima do altar cheio de Deus, pulando, sapateando, cheio da glória. Só que passa alguns dias depois, você encontra aquela mesma pessoa, cabeça baixa, questionando, reclamando, dizendo que Deus não está ouvindo o clamor, não está ouvindo a oração. E o texto está dizendo: e o fogo continuará. Meu Deus do céu, aonde está a chama do fogo do Espírito Santo, que um dia ele acendeu dentro de você? Aonde é que está dentro de você o Espírito Santo de Deus, que com ele tem todos os dons espirituais, que alguns de nós antigamente, quando entrava na igreja, mal pisava na porta? Os louvores que eram entoados, a lágrima caía nos nossos rostos, os nossos olhos se enchiam de lágrima, o coração de alegria. Na nossa boca saíam línguas como línguas estranhas e como línguas de fogo. E agora estamos vivendo numa geração que vem para a igreja e volta da mesma maneira que saiu de casa. Agora presta atenção nisso aqui. Penso eu, porque é assim que acontece. Eu me lembro que quando criança, quando meu pai saía ou ia trabalhar, eu e meus irmãos pequenos pegávamos o paletó do nosso pai, vestia, arrastava no chão, enrolava a gravata no pescoço, dava um nó, pegava o soquete de nossa mãe, amassar feijão, botávamos as cadeiras espalhadas e brincávamos de igrejinha. E era uma briga porque queríamos todos ser o pregador. Era uma briga porque um queria ser o pastor da igreja. Mas fazíamos isso porque olhávamos para o nosso pai, e a referência que nós tínhamos do que nós queríamos no futuro estava diante de nós. Imagine você, o profeta Ezequiel, ainda quando menino, na linhagem de sacerdote, ele conversando com seus amigos enquanto era obrigado a aprender as leis de Israel,
a Torá. E ele dizendo: olha, um dia eu vou ser igual ao meu pai. O trabalho que o meu pai faz no santuário um dia vai passar para mim, porque eu sou da mesma linhagem. Imagine você, existiam algumas festas, algumas brincadeiras que os sacerdotes e os filhos, a linhagem não podia participar. Imagine a mãe de Ezequiel explicando para o menino: filho, a sua linhagem é uma linhagem que Deus reservou uma promessa. Você não é igual a todo mundo, você não é qualquer um. Só que a história está seguindo. Imagine você, eu fico imaginando aquele chapéuzinho quepá que eles usam. Tem um outro que o sacerdote usa também. Imagine Ezequiel perguntando para a mãe ou para o pai assim: vem cá, por que o papai não usa certinho em cima da cabeça aquele chapéu? Porque ele tem que usar o chapéu bem aqui atrás. E a mãe explicando para ele, dizendo: meu filho, o seu pai tem que andar com aquilo, e ele não pode levantar muito a cabeça para que não caia. E é para ele aprender a andar com a cabeça curvada, para lembrar que acima dele existe um Deus. E se você reparar bem, acima da cobertura do seu pai está escrito Santo dos Santos. O seu pai tem que nunca andar de cabeça erguida achando que é alguma coisa. Ele tem que sempre andar de cabeça baixa até quando entrar no santuário, sabendo que há um Deus santo ali naquele lugar. Agora escute isso aqui. Essa referência de pai era ensinada e passada para os filhos. O tema, quem escolheu, pastor, o tema dessa campanha? Oh, Jesus. O tema dessa campanha: ou ele te leva a ser curado espiritualmente primeiro, então fisicamente você nunca será. Primeiro tem que ser curado aqui, depois a cura material vai acontecer. Escute isso aqui. A referência era ensinada. Qual é a referência que os nossos filhos estão tendo nos dias de hoje? Repare bem, eu me lembro que na minha infância, de vez em quando na igreja, os pastores chamavam as crianças, os jovens, os adolescentes, e uma pergunta sempre era feita: quantos aqui querem ser missionário? Era um desejo que era implantado no nosso coração, de crescermos e sermos missionários, sermos pregadores, sermos levitas da casa do Senhor. Crescemos sendo ensinados a isso. Só que agora estamos vivendo uma geração que os pais, algumas mães, não conseguem ensinar essa referência para os seus filhos. A referência que os filhos estão tendo é do mundo, é das redes sociais. Eu venho para a igreja com uma enfermidade, dobro o meu joelho, vou ao meu pastor e digo: pastor, eu preciso ser curada, eu preciso ser sarado. Então faça aquilo que Deus está dizendo. Começa colocando a tua casa em ordem, para que você veja a resposta de Deus. A referência que nós estamos tendo e os nossos filhos estão tendo, a nossa geração, é que quando alguém lança uma moda na rede social, os filhos vai ao pai e o pai custeia, financia para o filho vir para a igreja igual ele viu na rede social. Vocês lembram um tempo atrás, até antes do Neymar, quando o Ronaldinho cortou o cabelo, deixando aquele topete ridículo na cabeça, um monte de crente, de filho de crente usou. Quando o Neymar lançou o corte moicano, você via homens e mulheres em cima do altar, jovens tocando instrumentos na casa do Senhor, com o cabelo cortado da mesma forma. Qual é a referência que você, mãe, que você, pai, que você, ministério, que você do altar está deixando para os seus filhos e para a sua geração? Qual é a referência? Observe, o mundo lança uma moda, uma saia, uma calça. Os primeiros a usar e trazer para a casa do Senhor são os crentes. Pastor Eduardo, estamos numa campanha de cura, de milagre.
Nós queremos ver o sobrenatural aqui. O senhor está vindo doutrinar uma igreja? Não. Eu estou dentro do tema. Eu preciso que você volte. Volta. Para. Faz uma reflexão. E volta. Escute isso aqui. Ezequiel está seguindo um modelo. Porque a sua origem, a sua linhagem levaria ele a ser um sacerdote. Porém a Bíblia vai dizer que nesse período Israel é invadido. O rei que invade Israel, ele não tem nem um pouco de misericórdia. Um belo dia, estava tendo culto no tabernáculo. Os levitas estavam adorando ao Senhor. Buzi, o seu pai, estava ali adorando ao Senhor. Os utensílios do templo estavam todos a todo vapor. O incenso já tinha sido inalado. A fumaça da glória estava no recinto. A glória de Deus estava no local. E de repente, o exército inimigo entra. E a Bíblia diz que os levitas foram degolados. Imagine você, o pai de Ezequiel, o sacerdote, sendo degolado, sendo mortos. Israel é tomada à força e é levada para um cativeiro. Aí alguns de nós paramos e pensamos: ei, peraí, aonde que estava Deus numa hora dessa? Quando alguma tragédia, quando algum mal vem sobre nossas vidas, o primeiro questionamento que nós fazemos é: ei, aonde está Deus? Aonde estava Deus? Eu estava adorando, eu estava buscando. Só que essa nossa geração, de uns tempos para cá, ela tem prometido tantas coisas para nós que nós já fazemos parte desse mundo. Só que a Bíblia está dizendo assim: ei, vocês são peregrinos aqui nessa terra. Vocês estão aqui apenas de passagem. Ei, o céu espera por você. Tire os pés dessa terra. Você pode ser abençoado e bem sucedido aqui, mas não deixe teus pés criar raiz nesse lugar. Você não é desse mundo. Após Israel ser levado para um exílio, a Bíblia vai dizer que mesmo lá, o ofício de sacerdote é ensinado e é passado para Ezequiel. Se você pegar a história dele, vai dizer que Ezequiel era sacerdote do Senhor. Porém um dia Deus acha a ideia de mudar tudo isso. E Ezequiel está à beira do rio Quebar. Se você pegar a história do profeta Ezequiel, 90% das profecias, visões e revelações que o Senhor dá a Ezequiel é à beira do rio Quebar. Aquele rio já fazia parte da história dele. E quando Deus se revela para ele, a Bíblia vai dizer, e ele está dizendo, escrevendo, dizendo: olha, eu estava à beira do rio Quebar quando tive visões do céu. A Bíblia vai dizer que passa um vento sobre ele, e ele olha para o céu, e quando ele olha para o céu, uma roda de fogo desce sobre ele, e começa a girar para o lado esquerdo, e ele atônito olhando. Penso eu, se tivesse um crente pentecostal como nos nossos dias, desses que roda, sapateia, grita, fala em mistério, quando olhasse para o céu e visse a primeira roda de fogo girando, ele também sairia saltando num pé só, dando glória e falando em mistérios com Deus. E ele vai olhar, e a Bíblia diz que no meio daquela roda, outra roda de fogo desce e começa a girar para o lado direito. E ele está atônito olhando aquela visão. Escute isso aqui. Eu tenho convicção na minha alma que eu estou pregando para uma igreja que está escrito aqui, que já foi comprada, selado o seu nome desde a fundação do século. Eu estou pregando para uma igreja que eu tenho convicção na minha alma
tu se entender as revelações de Deus que são ministradas de cima desse altar para a sua vida, tu nunca mais será o mesmo, tu nunca mais será a mesma, porque a glória do Senhor se manifestará aonde você pisar a planta dos teus pés. Eu creio nisso. Nós precisamos voltar. Ezequiel está olhando, e de repente ele vai dizer que no meio daquelas rodas de fogo desce um ser, e ele começa a descrever o ser. Ele vai dizer: olha, um dos seus rostos é como de um leão, o outro rosto é como de uma águia, o outro rosto é como de um touro, o outro rosto é como de um homem. Eu não vou definir cada rosto, cada representação, porque a revelação que Deus colocou no meu coração não é essa. Até porque esses dias atrás eu falei com o meu pastor presidente: eu estou enjoado de algumas pregações, me dá enjoo sentar em algumas igrejas e ouvir algumas pregações que está sendo no nosso dia, só pregações poéticas, só pregações porque segundo escreveu sei lá no quem, não sei das quantas, segundo escreveu o historiador, e o camarada começa a dizer quantos metros tinha, quantas cores, qual foi a agulha, qual foi a linha, o olhar da pessoa, o chapéu, a mão. Eu falei: pastor, a nossa geração, nós estamos precisando de revelação que venha direto do trono da glória de Deus, toque a nossa alma e nos faça entender: ou nos afastamos do pecado, ou então nós vamos perder tudo aquilo que Deus preparou para nós. Estávamos assentados, Alex estava junto, 4 pastores, 2 evangelistas, e de repente começamos a lembrar de algumas irmãs de alguns anos atrás, que quando elas pisavam na igreja, ou quando alguém ia na casa dela, era igual a história de Jeroboão, a mulher de Jeroboão. Ela vai até o profeta Micaías, porém ele já estava cego, já estava velho, e ele falou para ela: ó, faz o seguinte, vai disfarçada, que ele não vai nem se ligar, e chega lá, você fala com ele do nosso filho, porque eu creio que ele vai dizer alguma coisa boa. Só que quando a mulher do rei está indo disfarçado, o Espírito do Senhor, que não deixa os dele enganados, foi lá e falou no ouvido dele: ó, a mulher de Jeroboão está vindo aí disfarçada, está achando que vai te enganar. Quando ela bateu na porta, o profeta gritou de dentro: ei, mulher de Jeroboão, não adianta se esconder, Deus já me mostrou você. E começamos a nos lembrar de alguma época, de algumas irmãs que mal pisava na igreja, não tinha negócio de pecado escondido, não tinha negócio de que, eu sou pregador, não pode me entregar profecia, não pode. Eu cansei de ver Deus usar a irmã e falar assim: desce, porque esse lugar é santo. Só que aí nós estamos vivendo uma geração que, se o pastor da igreja amanhã à noite chegar aqui nesse altar e ele começou a ministrar uma palavra diferente de conserto para a igreja, algumas pessoas vai mudar de igreja. Eu não vou congregar mais com o pastor William, estava muito bom, porque eu podia ir do jeito que eu queria. Só que agora o pastor William está dizendo que nós devemos andar dessa maneira, porque Deus se agrada. Vou procurar outra igreja. A nossa geração está assim. E nós estamos dizendo que somos a geração do arrebatamento. Não somos. Imagine você, Deus se revela para o profeta. Sabe por que Deus primeiro se revela para Ezequiel, mesmo sem ele utilizar suas funções de sacerdote? Porque Deus estava dizendo para ele: irmão, eu estou garantindo, eu estou mostrando para você quem eu sou, porque tudo aquilo que eu colocar na sua boca, tu vai dizer. Aí nós conversamos com alguns irmãos, que vai dizer assim: olha, Deus mandou eu falar, mas aí eu fiz uma confirmação para saber se era Deus ou não. Ô meu irmão, ou é Deus que habita em você, ou é o Espírito Santo, ou você precisa se converter. Porque se você não sabe quem fala contigo, chega aqui na igreja e fala: pastor, unge a minha cabeça, unge os meus ouvidos, porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Precisamos mudar. Quando Deus se revela para Ezequiel, Deus está dando uma garantia a ele, dizendo: rapaz, tudo aquilo que você fizer, eu vou assinar embaixo, eu estou contigo.
Ezequiel vem vivendo uma vida de profeta. Tudo quanto o Senhor manda ele dizer a Israel, ele vem dizendo. Agora penso eu, imagino eu, Deus lá do seu trono olhando para a terra e vendo o profeta, um camarada que tinha tudo para ser frustrado, um camarada que era para viver trancado dentro da sua casa, da sua tenda, em depressão. Era para Ezequiel viver de traumas terríveis por causa da forma que a sua família foi morta, o tipo de história que a sua nação vem vivendo. Só que Deus tinha um projeto para ele. Deus tinha uma história para ele. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel ouve a voz do Senhor. E eu vejo Deus lá no seu trono, olhando para Ezequiel. Eu imagino Deus conversando com o Espírito Santo. E ele dizendo, olha, hoje eu mudo a história desse profeta. Imagine você, o Espírito de Deus, conversando com ele, dizendo, mas Senhor, o Senhor já se revelou a ele. O Senhor mostrou coisas grandes para ele. Ele já viu o céu. Ele viu a tua glória. O que mais o Senhor vai fazer para mudar a vida dele? Imagine Deus falando, a vida toda desse rapaz, ele veio andando e profetizando à beira do rio Quebar. Mas essa noite, ou esse dia, eu trago Ezequiel para dentro do rio. E eu quero profetizar aqui essa noite, que eu creio que vai acontecer na sua vida a mesma coisa. Que Deus já tem o dia preparado, que Ele vai conduzir você para dentro desse rio. E aí nós entramos no texto. A Bíblia vai dizer que aquele anjo, aquele homem vestido de branco, creio eu que o próprio Deus entra numa teofonia de um homem, coloca as suas vestes brancas e desce, dizendo, não, sou eu mesmo quem vou conduzir ele. Escute isso aqui, nessa nossa geração, a Bíblia diz que Deus deixou o Espírito Santo Consolador, mas eu creio que de vez em quando o próprio Deus, Ele se materializa, se deixa da sua glória e Ele vem falar com algumas pessoas aqui nessa terra. Eu creio que o mesmo Deus, de vez em quando Ele desce, quando você está achando que está tudo perdido, e Ele segura na tua mão e diz, ei, não temas, vai passar, a história vai mudar. Não desista, não abra mão. Imagine você, alguns de nós que temos um chamado, estamos com o pé no caminho do pecado, e de vez em quando o próprio Deus diz, você não. Existem pessoas que vão poder pecar, existem pessoas que vão poder ir para o mundo, pintar e bordar, e Deus não vai fazer nada. Mas existem algumas pessoas que só de você pensar em botar o pé lá fora, o anjo do Senhor já está com a espada apontada para o teu pescoço, dizendo, você não. Mas por que eu não? Porque ele pode, ela pode, porque ele pode, e eu não posso, porque você foi escolhido por Deus para uma finalidade. Deixa a glória do Senhor se manifestar na tua vida, e tu verá que Deus tem mais para mim e para você. A hora já foi embora, deixa eu correr aqui. Imagine quando Ezequiel anda e ele vai dizer que as águas estavam nos seus artelhos. Existem pessoas que quando conheceram a Deus, aceitaram a Jesus, eles deram esse passo em direção à unção de Deus. E aí veio a luta, veio a adversidade. Mas ele sentiu Deus, ele teve a presença do Espírito Santo. E com as águas nos tornozelos, ele está achando que ele já viveu tudo que Deus tinha para ele. Só que a adversidade foi maior. E ele parou, estacionou ali. Só que aquele anjo, ele vai medir mais 1000 e vai dizer para ele, vem, Ezequiel. Ei, é um convite. Ele está te convidando. Muda a sua maneira de viver e você verá milagre de Deus. Muda a sua vã maneira de viver e você viverá o sobrenatural de Deus. Eu não estou dizendo de você entrar num culto e falar em língua, ser cheio do Espírito, não.
Eu estou dizendo de você começar a viver o sobrenatural de Deus, de você entrar numa loja e de repente ter alguém doente, em depressão, prestes a morrer, e de repente o Espírito Santo fala no teu coração: e aí, filha, vai lá naquela pessoa, diz a ela que eu, Senhor, estou curando ela aqui agora. Você vai começar a ver Deus te usar aonde você estiver. Quantas vezes isso já não iniciou na nossa vida? Iniciou, mas não percebemos, porque a vã maneira de viver errada. Quantas vezes você já estava no ônibus, no trem, numa condução qualquer, no trabalho, e de repente uma pessoa para e pergunta: que horas são? Aí você cita a hora e a pessoa começa: rapaz, a pessoa nunca te viu, nem te conhece. Aí começa: pô, minha vida está assim, assim, assim. Pô, estou passando por isso, isso, isso. A pessoa começa a desabafar com você, nunca te viu. O Espírito Santo já estava medindo e dizendo: vem para viver o sobrenatural. Era para você fazer, sabe o quê? Espere um pouco, não fala mais nada não. O Deus que habita em mim, o Espírito que está em mim, hoje Ele vai tirar vida. Hoje essa depressão cai por terra. Hoje Deus arranca todos os agrilhões do diabo. E eu profetizo que você vai ser feliz. Só que a nossa geração, sabe qual geração que é? Eu paro. Aí a pessoa chega e fala: rapaz, a minha vida está assim, assim, assim. Eu viro para ele e falo: tu não sabe da minha. Tu não sabe o que eu passo. Você não sabe que eu estou vivendo dentro da minha casa. Ei, para com isso. Pastor, mas espera aí. E a minha luta? E os meus traumas? E os meus sentimentos? Quando você andar, vamos dar um passo largo aqui. O anjo mede mais 1000. Ezequiel diz que eram águas profundas, que era necessário fazer o quê? Nadar. Não dava para andar. Quando ele pensa em nadar, lê o texto: a mão do Senhor pega Ezequiel do meio do rio, levanta ele e mostra o final do rio. E diz para ele assim: olha lá, por onde essas águas passar, tudo ela vai transformar. Dá uma olhada, Ezequiel, a prosperidade lá no final, por onde essas águas passar. Dá uma olhada nas plantas, nas flores, nos frutos. Olha que tem cardume de peixe. Olha que tem um lado que foi separado apenas para lamaçal. Para quê? Para que houvesse vida. Pensa comigo, imagino eu, quando o Senhor me soltar na água de novo, meu irmão, eu vou nadar de braçada, porque eu quero chegar logo lá, porque eu sei que lá, tudo aquilo que eu vivi, que eu sofri, eu vou ter certeza que valeu a pena. Só que, quando o Senhor mostra tudo isso a Ezequiel, porque eu fiquei perguntando: Deus, por que o Senhor não botou Ezequiel de novo naquelas águas profundas? Por que o Senhor pegou Ezequiel e levou ele de volta lá para a margem, lá para a beira do rio, tudo de novo? O Espírito Santo falou comigo. A revelação foi para mim primeiro, porque é um ensinamento que não era só para Ezequiel, era para nós. Volta ao início de tudo. Volta. Começa tudo de novo. Você lembra quando você começou? Você lembra quando você iniciou, que você falou: Deus, eu vou ser fiel ao Senhor. Quando você aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo, e você fez promessas para Deus. Você fez. A senhora fez promessa para Deus. Você lembra quando o seu casamento estava acabando e você fez promessa para Deus, dizendo: Deus, se o Senhor restaurar o meu lar, a minha vida vai ser diferente. Você lembra quando você viveu alguns traumas emocionais e o diabo colocou na tua mente, no teu coração, um desejo de você ir lá e tirar a sua vida? Só que de repente você se lembrou, Deus usou o pastor, Deus usou alguém, e você falou assim: olha, se o Senhor mudar a situação,
Eu vou segurar na mão do meu pastor. Eu vou levar o ministério de Deus com seriedade. Eu vou ter compromisso. Eu vou pregar a palavra dele. Ei! Pastor, essa igreja está de parabéns. Adoro pregar em igrejas assim. Às vezes eu prego, irmãos, em algumas igrejas, e eu sempre questiono isso. Houve um período que eu saía para pregar e só de bater o pé um montão de gente dava glória, falava em línguas. Se eu falasse alguma coisa, até mesmo que fosse sem noção, todo mundo glorificava. Se eu começasse com aquele besterol, querendo mostrar um pouco de conhecimento, as pessoas aplaudiam. E o Espírito Santo foi mostrando que eram pessoas vazias de Deus, viviam o momento. Eu falo isso em diversas pregações. Eu me lembro que eu comecei com aquela palhaçada: ei, essa cara murcha, essa cara de limão. E um monte de gente gritava: glória, fala a Deus coisa nenhuma, hipocrisia. Eu falei: Senhor, então me ensina. E aí a gente vai passando por alguns processos, e a gente vai aprendendo aquilo que foi ministrado aqui essa noite. É tudo dele, é para ele, a glória é dele. Escute isso aqui. Não adianta eu ficar gritando aqui para você dar glória, você bater palma, se aqui dentro você está dizendo para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Deus, está difícil. Senhor, eu até quero mudar, porém não há forças. Se coloque de pé. Se coloque sobre os teus pés. Escute isso aqui. Deus, por que o Senhor foi colocar Ezequiel de volta lá na areia? Para ele começar tudo de novo. Deus está ensinando um princípio para mim e para essa igreja essa noite. Escute isso aqui, irmãos. Não ande agora não, por favor. Não ande, não transite. Escute isso aqui, eu já vou entregar o microfone. Quem se lembra aqui? Aquele período que a gente passou humilhação, desempregado, tendo que depender de outros. E trazia a carteira de trabalho e falava: pastor William, missionária, ora aí, eu preciso que Deus abra uma porta de emprego. E você dobrou o joelho. E você falou: Deus, se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu vou ser fiel no dízimo, eu vou ser fiel na oferta. Deus abriu uma porta de emprego. Começou a bênção chegar. Nem para o culto a pessoa vem mais. Começou a dizer o seguinte: pastor, eu estava cansada. Eu estava cansado. Mas você entrou numa campanha que você quer ver o sobrenatural de Deus. Deus está dizendo para você: lembra lá no início? Por que você não para agora e fala: Senhor, olha, tá certo, Deus, eu errei. Eu fiz promessas que eu não cumpri. Mas eu quero voltar, Deus. E tudo aquilo que eu fiz aliança com o Senhor, essa noite, eu quero iniciar tudo de novo. Escute isso aqui. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar. Eu não vou pedir para você andar. Eu queria só que você... Eu já passei do horário, me desse só atenção. Mas é festa. Aqui nessa igreja os cultos não é normal. Aqui é festa. Escute isso aqui. Eu tenho uma filha. Eu já disse isso aqui. A Karen nasceu, começou a ter convulsões. Ela tinha 10, 20 convulsões num dia. A notícia que eu recebi do médico é que ele ia vegetar para o resto da vida. Eu me lembro uma vez que eu vi a filha do vizinho sair de uniforme. E o diabo falou no meu ouvido: a sua filha nunca vai pôr um uniforme. E eu saindo para pregar. Você está pensando que eu não fiz o que você já pensou em fazer? Parar tudo, largar tudo? Pensei. Você está achando que quando eu olhava as outras crianças normais brincando e via minha filha em cima de uma cama, sem mexer nada, você está achando que a amargura, a revolta contra Deus não batia no meu coração? Batia. Não é pecado você se revoltar com essas questões. O pecado é você parar e não prosseguir. Porque quando isso passar, aonde as águas desse rio chegar, vai ter resposta de Deus para a sua vida. Vai ter cura de Deus para a sua vida. Talvez você entrou aqui essa noite para iniciar essa campanha. Talvez você veio nem se preocupando com os dias normais, que essa campanha acontecerá nesse período desse mês.
Mas eu quero profetizar uma coisa para você. Se você entender a revelação de Deus para a sua vida essa noite, e você dizer para Deus: Deus, eu faço aliança contigo aqui essa noite. Eu conheço todas as promessas que o Senhor me fez, mas a partir de hoje eu vou voltar. Eu vou começar tudo de novo. Como é para mim ser? Oh, meu Deus do céu, eu estou falando aqui a uma unção de Deus nesse lugar. Ei, Urabaracando Sebe, escuta isso aqui. Porque tem uma pessoa aqui dentro agora falando com Deus, e o Espírito Santo está dizendo: ah, meu filho, a minha filha, tu lembra da promessa, tu lembra da aliança. A sua maneira de ser, a sua maneira de se vestir vai refletir a glória de Deus na sua vida. A sua maneira de se comportar vai refletir a essência do Espírito Santo em você. Oh, curva a sua cabeça por um instante. Curve a sua cabeça por um instante. Deus vai te curar nessa hora. O primeiro dia você vai dizer: Deus, eu estou iniciando esse primeiro dia com o meu pastor, com esse ministério, e eu vou sair daqui com o meu interior curado. Ora, barasture, vaste que a sebe ou culminar a sé. Deus, eu estou saindo daqui como aquela mulher samaritana no tanque de Jacó, que o Senhor curou o interior dela, para que dela fluísse água do manancial da tua glória. Espírito Santo de Deus, cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui dentro essa noite, eu quero te pedir, Deus, enche ele da tua glória, das tuas águas, mas não apenas a água que vai matar a sede, mas as águas purificadoras que vai sarar o interior do teu filho. Senhor, a depressão não vai ter lugar. Ora, esturevas, urabaia, selme na candarápia. Senhor, a tristeza, os traumas que o diabo tentou colocar na mente dessa pessoa. Senhor, as decepções, que o teu Espírito lave a alma dos teus filhos. Senhor, e a cada dia que passar a partir de hoje, que eles venham viver novas experiências contigo. Levanta a sua mão para o céu. Eu profetizo em nome de Jesus, com toda a autoridade que há sobre esse altar, com toda a autoridade que há sobre essa igreja, que tu não será mais o mesmo, que tu não será mais a mesma, que a glória de Deus, essa noite, essa madrugada, ela vai se mover tão forte na tua vida. Urabarasteio come na sépia, ora bandaché, tu vai perder o sono. Ora e astúria faz, ei, tu vai ter vontade e desejo de tornar a orar. Tu vai ter vontade e desejo de dobrar o joelho. Eu profetizo que existem pessoas aqui dentro, que o próprio Espírito Santo vai lá na sua casa e vai despertar você essa madrugada para conversar contigo. Eu profetizo em nome de Jesus que todas as bênçãos, tudo aquilo que o pastor William colocou no coração dele, Senhor, relacionado a essa campanha, que todas elas se cumpram em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos.